Pois é, gente, num mundo onde tudo está muito superficial, onde as pessoas estão perdendo as suas essências, sejamos nós essa diferença, né? A minha voz não tá muito legal, mas tô saindo de uma gripe, faz parte, né? E eu acho que eu nunca tinha pego gripe na minha vida. Enfim, é, como eu tava falando, né? Quando a gente se conecta com a nossa energia real, né? Com o meu feminino e o homem se conecta com o masculino dele, tudo começa a fluir de uma forma muito genuína, muito bonita, né? O que tá acontecendo hoje em dia? As mulheres estão masculinizadas e os homens estão femininos. Homens sem atitude, homens com medo, homens que se escondem, né? De suas responsabilidades, que têm medo de se aproximar de mulher, então eles estão muito femininos, e as mulheres estão muito masculinas, que elas estão tomando atitude, indo atrás de homem, fazendo aqueles barracos, brigando, sem ser essa nutrição, essa paz que um homem verdadeiro precisa, um homem com masculino curado, né? Aqui estou falando de masculino curado e feminino curado. A mulher feminina curada, ela vai ser a nutrição desse homem, ela vai trazer paz para a vida dele. E ela vai trazer essa parte mais nutritiva, né? Desse carinho, desse amor. Porque o homem ele tem energia completamente diferente da mulher. O homem ele é mais racional, ele é mais na dele, ele não é tão sensível como uma mulher, tão amoroso no sentido de demonstrar como uma mulher. Então tem as suas diferenças, né? E a partir do momento que você compreende essas diferenças e complementa uma na outra, a relação ela pode fluir muito próspera, né? Então assim, eu falo muito para os meus clientes, tanto homens quanto mulheres, para que recuperem as suas energias, né, inatas, né, de cada um, o seu masculino, e que as mulheres recuperem os seus femininos, né, e se conectem com essas energias opostas, né, para se complementarem. Quanto mais curado você está, mais pessoas curadas você vai encontrar no caminho, né? E são pessoas raras, vamos dizer assim. Hoje em dia é muito difícil encontrar um masculino curado e um feminino curado, né? Como a gente fala, a moda antiga, né? Essa delicadeza da mulher feminina, né? Essa paciência, essa calmaria, essa dedicação. É muito difícil. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia elas não querem se curar, elas não querem olhar para dentro, elas querem apenas jogar para fora, culpar o outro dos seus problemas, né? Sem se tratar. E isso gera muitos problemas em relacionamentos e em outros aspectos de vida, né? Então, é muito importante o autoconhecimento para isso também, abrir a mente, entender o outro também, né? Não apenas se curar, mas entender o outro, né? E mudar quando é necessário também, né? Porque uma pessoa não pode ser, por exemplo, um homem masculino ele não pode ser ter essa energia tão forte que ele chega a ser áspero e estúpido. Isso já parte para um outro lado, né? Que não é bacana. Ele tem que ser cavaleiro, no mínimo, né? E a mulher, ela também não pode ser aquele exagero que ela se torna uma pessoa dramática, vitimista. Então isso já é um desequilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio. Isso, e para conseguir esse equilíbrio, o autoconhecimento é a chave, né? Para você se conhecer e ir curando aos pouquinhos tudo isso que as pessoas querem viver um grande amor, mas não estão preparadas para esse amor. Elas não estão se preocupando em se tornar esse amor também, né? Primeiro amar esse mesmo, para depois poder compartilhar esse amor com o outro, transbordar esse amor com o outro, né? E pode ter certeza que sempre vai existir uma pessoa totalmente compatível com você em algum lugar desse mundo. Quando você está pronto ou pronta, no sentido de quando você decide que você quer viver esse grande amor e quer encontrar uma pessoa compatível com você, essa pessoa aparece, pode ter certeza. Pode estar em qualquer lugar do planeta, essa pessoa vai aparecer e você vai reconhecer, né? Então são coisas assim que são muito profundas. E essa coisa de
da cura é um processo longo, né? Às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes doloroso também, né? Eu passei por isso, passei por experiências assim que no momento eu não entendi, mas depois de um tempo eu até agradeci as pessoas que passaram pela minha vida e foram embora e, e eu acabei me curando, né, de questões assim que eu tinha comigo mesma. Então, tudo aprendizado, né? Tem pessoas que vêm para te trazer algo, um aprendizado, e tem outras que vêm para ficar. E com certeza, na hora certa, você vai saber essa diferença, né? De pessoas que vêm para ficar na sua vida e pessoas que vêm apenas para te ensinar algo sobre você mesmo, os espelhos, né? E é isso, né? Então estejamos todos nós prontos e devidamente curados, ou pelo menos no processo, né? Teve muitas pessoas, até mesmo na própria terapia, né? Muitas mulheres que me questionaram, né? Que pra mim era fácil, porque eu era terapeuta e tal. Só que pra me tornar terapeuta, eu tive que passar por muitas experiências na minha vida também. Eu tive que passar por muitos processos de cura, inclusive relacionados ao amor, a essas questões que foram muito fortes para mim, né? Eu também já estive numa energia masculina e eu não sabia, né? 5 anos atrás, mais ou menos, eu estava tão interessada numa pessoa, eu acho que eu gostava tanto dessa pessoa, que eu queria fazer de tudo para que ele me percebesse, para que ele falasse comigo e toda essa questão. E eu não deixei com que ele se aproximasse, se ele quisesse. Eu invadi o território dele, eu me aproximei, eu entreguei um bilhete para ele e fiquei esperando ele falar comigo, mas obviamente ele não queria, né? Eu acabei forçando uma situação e expondo, né, um lado masculino que eu nunca tive, né? Nunca fiz isso na minha vida. Eu fiz com essa pessoa. Então, ele fugiu de mim. Ele fugia de mim que nem diabo foge da cruz, né? Porque ele não queria. Tipo, era muito nítido pra mim, né? Hoje, né? Pensando, né? Na época não era. Na época eu dei umas insistidas nele, assim, que não foram legais, assim, sabe? E ele acabou indo embora do país. Hoje, provavelmente, ele tá casado. E a última vez que eu tive contato dele, aliás, que eu vi, ele tava em relacionamento com alguém, enfim. E eu fiz isso, né? E eu fiz isso e foi um erro muito grande da minha parte, né? Ter feito isso. Uma pessoa que nunca foi recíproca, né? E eu não entendia isso na época. E eu. E quando eu conto para algumas pessoas que eu também já passei por questões assim, né? Elas se sentem mais seguras, né? Porque elas sabem que tudo é possível de mudança, né? E quando eu me curei de verdade, quando eu me recuperei a minha própria energia feminina, eu pude perceber o erro que eu cometi com essa pessoa, né? E que eu não respeitei a vontade dele, que não era de me conhecer, não era chegar perto de mim, não, ele não queria nada comigo, né? E eu não respeitei isso. E a gente comete esses erros, né? Foi o único erro que eu cometi nesse sentido na vida e nunca mais, né? Obviamente. Quando a gente se cura, a gente aprende, né? Com os próprios erros, a gente evolui. E a partir daquele momento eu comecei a me conectar comigo mesmo, né? Então toda essa situação me ajudou muito a crescer, me ajudou muito a evoluir, me tornar uma pessoa muito melhor. E com certeza uma pessoa extremamente feminina que eu sou hoje, né? E situações que, né, como eu falo, né, sempre ele veio para me trazer essa lição, né? Essa cura dentro de mim. E eu sou grata por isso, né? Então, e hoje eu me tornei uma pessoa muito melhor, muito mais evoluída e muito mais feminina, né? Podendo me conectar com um real masculino também, né? Um homem com um masculino curado, que tenha coragem de vir falar comigo e que, né, queira isso também, né? Então, quando a gente se cura, a gente acaba atraindo pessoas que também têm a mesma objetivos, né? Que querem o mesmo que a gente, né? E valorizem a gente também, assim como nós nos valorizamos depois que a gente se cura.
Então, assim, gente, a cura é para todo mundo, todo tempo. Todo dia é dia de se curar, né? Não é uma coisa que é para algumas pessoas que é difícil. Difícil sempre vai ser, né? Porque a gente não vem pronto, né? A gente sempre tem alguma coisa para curar dentro da gente. E quando a gente consegue perceber uma história de algo que a gente causou, que a gente pode melhorar dentro da gente, a gente tem que fazer isso, né? Porque nossa vida se torna mais doce, nossa vida se torna mais bonita. E a gente tá aqui para isso, né? Porque pra gente alcançar a verdadeira felicidade, pra gente estar bem e fazer bem pro outro, a gente tem que se curar, né? Hoje, por exemplo, eu posso ser essa mulher feminina que eu sempre sonhei em ser e que naquele momento eu não fui, né? Então, assim, eu estou pronta para viver muita coisa legal, assim, porque eu entendi aquilo que eu precisava curar e mudar. Então, quando a gente tem essa percepção das coisas, quando a gente compreende a gente mesmo e o outro, a gente consegue ter uma vida feliz, genuína, né? Porque a felicidade tem que ser um estado de ser, né? A gente tem que ser para depois a gente poder trazer isso para outra pessoa também com muito mais leveza, muito mais compreensão, né? Do outro, como ele é e como que a gente é também. Esse respeito, né? De, de respeitar o espaço do outro, né? E a energia do outro também, né? Então é isso. A cura é para todo mundo, né? E para quem tem coragem de se olhar por dentro, se rasgar inteiro para se reconstruir.